exatas assim. Exemplo na determinação da vazão por Hans Williams, fórmula universal, House e Churchill. Fórmula de Hans Williams, a perda é calculada como sendo 10,643 vezes o comprimento total. Lembrando que esse comprimento total engloba o comprimento de tubo mais os comprimentos equivalentes das singularidades. Tudo isso dividido pela constante de Hans Williams, C elevado a 1,85, vezes o diâmetro hidráulico elevado a 4,87. Lembrando que no caso de tubulação de seção circular e forçada, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro. Tudo isso vezes a vazão elevado a 1,85. O importante é observar que esta fórmula de Hans Williams se encontra no sistema internacional, ou seja, o comprimento total tem que ser elevado em metro, o C é adimensional, o diâmetro em metro e a vazão em metros cúbicos por segundo. Fórmula de Darcy-Weisbach ou a fórmula universal. A perda seria igual ao coeficiente de perda de carga distribuída vezes o comprimento total, que é a soma do comprimento de tubo mais somatório dos hélices equivalentes, diâmetro hidráulico, reforço, esse diâmetro hidráulico em conduto de seção circular e forçada é o próprio diâmetro, vezes a vazão ao quadrado sobre 2 vezes a aceleração da gravidade, vezes a área da seção formada pelo fluido ao quadrado. Importante observar que esse F dá para se determinar de várias maneiras. Vamos iniciar mostrando a sua determinação pelo diagrama de Moody ou pelo diagrama de House. Para isso, vamos conhecer as diversas regiões, por exemplo, no diagrama de Moody, inicialmente. Então nós temos aqui o diagrama de Moody de 1944. Nós temos esta região para o escoamento laminar, onde o F é calculado como sendo 64 sobre Reynolds. Essa última linha aqui é a linha da tubulação lisa, então eu tenho o tubo liso, e nessa linha o F, coeficiente de perda de carga distribuída, pode ser calculada por Blausius, 0,3164 sobre Reynolds elevado a 1/4, ou por Nikurades, que vai nos dar 1 sobre raiz de F igual a 2 vezes log de Reynolds raiz de F menos 0,08. Nós teríamos ainda a região do hidraulicamente rugoso, onde o F não depende da vazão, e aí eu teria 1 sobre raiz de F igual a 1,14 menos 2 log de K, que é a rugosidade equivalente do tubo, ou as asperezas, dividido pelo diâmetro. No caso é diâmetro hidráulico, se considerarmos conduto de seção circular e forçado, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno. E ainda teríamos a região de transição ou mista, que está situada entre o regime liso e o hidraulicamente rugoso. Nesse caso, eu teria 1 sobre raiz de F igual a 1,14 menos 2 log, abre parênteses, das alturas, das asperezas, dividido pelo diâmetro, mais 9,35 dividido por Reynolds raiz de F. Importante observar aqui no diagrama essas regiões. Eu teria aqui o laminar, essa linha do liso, daqui para frente o hidraulicamente rugoso e dessa linha até o liso a transição ou a mista. Aqui eu tenho o número de Reynolds, aqui eu tenho o nosso F. E aqui nós temos a relação do epsilon sobre o diâmetro. Teremos também o diagrama de House de 1942. Está aqui o diagrama de House, essa linha separa, aqui é o hidraulicamente rugoso, aqui essa última linha é o liso, aqui é o laminar e entre o liso e o hidraulicamente rugoso a transição. Aqui nós temos algumas rugosidades equivalentes de materiais. Considerando o ferro fundido, nós teríamos essa rugosidade equivalente igual a 2,59 vezes 10 a menos 4 metros. Isso para a tubulação nova. Vamos a partir de agora mostrar o seguinte: se eu conhecer Reynolds raiz de F, dH sobre K, ou seja, a rugosidade relativa equivalente, eu posso localizar a região que eu estou trabalhando no gráfico. Isso é fundamental para que eu possa utilizar a expressão correta na determinação do F. Então, definindo as regiões para nós. Então, se eu calcular Reynolds raiz de F e me der menor do que 400, eu estou com escoamento laminar. Se ele me der maior do que 800, eu já sei que eu estou no escoamento turbulento. Dentro do escoamento turbulento, nós temos o hidraulicamente liso, e nesse caso, Reynolds raiz de F dividido pela rugosidade relativa equivalente vai nos dar menor do que 14. Temos o escoamento hidraulicamente rugoso, nesse caso, Reynolds raiz de F dividido pela rugosidade relativa equivalente vai me dar maior do que 200. E ainda temos a região da transição ao misto, entre o liso e o rugoso. Aí eu terei que Reynolds raiz de F sobre a rugosidade relativa equivalente vai estar compreendido entre 14 e 200. Vamos aprender fazendo e exercitar o nosso cérebro, assim ampliando a nossa inteligência. Admitindo que a tubulação que une os dois reservatórios de ferro fundido de 8 polegadas de diâmetro e que o comprimento total, ou seja, incluindo os comprimentos equivalentes, é 1.480 metros, pede-se determinar a vazão para a instalação nova e para a instalação com 20 anos. Então nós temos a água,
temos a massa específica da água igual a 1.000 kg por metro cúbico, viscosidade da água 10 a menos 6 metros quadrados por segundo e o pH da água igual a 7. Aqui nós temos a seção inicial, a seção final e uma diferença de cota de 25 metros. Dados, então, desse nosso problema. Eu sei que a tubulação é de ferro fundido e o diâmetro nominal é de 8 polegadas, ou seja, 200 milímetros. Se eu sei isso, eu vou na norma para ferro fundido, no caso a ANSEM A2151, e vou localizar o diâmetro externo e o diâmetro interno. Então, eu teria 200, diâmetro externo e diâmetro interno. Então, para todas as classes, ou seja, todo tipo de espessura, seja classe 10, 15, 20 ou 25, eu vou ter um diâmetro externo de 229,87 milímetros e um diâmetro interno de 216,15 milímetros. Observem que o 200 milímetros é só uma referência. Ele não é nem o externo, nem o interno. Todos os cálculos devem ser feitos com o diâmetro interno. Esse é o mais correto. Eu ainda teria como dados o comprimento da tubulação, 1.480 metros, a água com massa específica 1.000 kg por metro cúbico, viscosidade cinemática 10 a menos 6 metros quadrados por segundo e um pH neutro, ou seja, igual a 7. Esquema da instalação, inicial, final e um desnível de 25 metros. PEDs, determinar a vazão para a instalação nova e para a instalação com 20 anos. Conceitos a serem usados. Eu vou usar a equação da energia para escoamento incompressível em regime permanente, onde eu tenho que a carga inicial é mais a carga da máquina é igual a carga final mais as perdas. Isso foi estudado no capítulo 4 de FT. Eu posso acessar esse capítulo através da web, na escoladavida.eng.br. Eu tenho que lembrar ainda que cada carga, uma carga numa seção X seria sempre a cota da seção X, a carga potencial na seção X, seria a carga de pressão na seção X e a carga cinética na seção X. Também estudado no capítulo 4. Mas por que pensar em carga e não em energia? Ora, energia no sistema internacional seria Joule. Eu até sei o que é Joule, mas não visualizo. Joule é Newton vezes metro. Quando eu defino carga, eu pego a energia e divido pelo peso. Ou seja, eu vou ter Newton vezes metro dividido por Newton no sistema internacional. Ou seja, isso vai me dar metro, e metro eu visualizo. E ainda vou ter que recorrer também ao cálculo das perdas de carga, sejam elas distribuídas, aquelas que ocorrem em comprimentos diferentes de zero e com área constante, e as singularidades, que são devido a algum acessório hidráulico ou a uma mudança de direção ou mudança de seção no escoamento. Eu teria que a perda de carga total seria a somatória da perda de carga distribuída mais a somatória das perdas de carga localizadas, estudado no capítulo 4 e 5 de FT. A perda de carga distribuída pode ser calculada pela fórmula universal, ou a fórmula de Darcy-Weisbach, F vezes L sobre DH vezes V ao quadrado sobre 2G, e a perda de carga singular ou localizada por KS V ao quadrado sobre 2G. Se eu trabalhar com os comprimentos equivalentes, só vou ter perda de carga distribuída. Eu teria que a perda de carga total seria F vezes o comprimento total, que seria L mais somatória de zero equivalente sobre DH, vezes a vazão ao quadrado sobre 2G vezes área ao quadrado. Lembrem, se o conduto é de seção circular e forçada, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno. Vamos partir para os cálculos numéricos. Então eu tenho a seção inicial, eu tenho a seção final, esse desnível de 25 metros. Tenho que definir um PHR. Eu vou definir o PHR na seção I, na seção inicial. A partir daí eu tenho que carga inicial mais a carga da máquina igual a carga final mais as perdas. Ou seja, carga potencial inicial mais carga de pressão inicial mais carga cinética inicial mais zero, porque eu não tenho máquina nessa instalação, igual a carga potencial final mais carga de pressão final mais carga cinética final mais as perdas de cargas totais. Ora, se eu adotei o PHR em I, a carga inicial potencial é zero. A carga de pressão, a pressão que age aqui é a atmosfera, escala efetiva é zero. Velocidade do nível, pela condição de regime permanente, é zero também. Então, meu primeiro membro é todo zero. No segundo membro, o meu Z final, minha carga potencial final, como está abaixo do PHR, é negativo, então menos 25. A pressão que atua aqui é a atmosfera, escala efetiva é zero, já que definição, hein? Escala efetiva é aquela que adota como zero a pressão atmosférica. A carga cinética é zero, porque o nível é mantido constante, mais as perdas. Então, eu tiro que a perda de carga total é igual a 25 metros. Ora, a partir daí, usando a fórmula universal, eu vou ter que 25 vai ser igual a F vezes o L mais a somatória de L equivalente foi dado, 1.480 metros. O diâmetro hidráulico é o diâmetro interno, 0,21615, passei para metros, vezes a vazão ao quadrado, duas vezes a aceleração da gravidade, 9,8, e a área, π d ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Lembrando que o diâmetro é o normalizado, 0,21615. Com isso, eu tiro 25 igual a F vezes 259.447,6145 que é o quadrado. Importante observar que esse F também depende da vazão. Putz, e agora? Como eu vou resolver isso? Ora, existem algumas maneiras. Vamos iniciar com a tubulação nova e mostrando a evolução com o tempo. Voltando ao meu tempo de faculdade. E nesse tempo eu trabalhava com régua de cálculo e tinha até cabelo. E
ainda a barba não era branca. Bem que poderiam inventar uma calculadora em Batatinha. Seria legal mesmo. Afinal, já temos TV a cores, vitrola e telefone. Em 74, já estava com alguns semestres de faculdade, apareceu a calculadora eletrônica. Aí facilitou um pouco a nossa vida. Mas, até então, quando eu pegava uma expressão dessa, que é a fórmula de Hans Williams, e teria que resolver pela régua de cálculo, eu ficava louco. Como que eu vou resolver isso pela régua de cálculo? Nessa situação, a gente geralmente recorria aos nomogramas. Nomogramas são gráficos que eu consigo resolver essa equação de maneira relativamente simples. Então, observem aqui. Nessa vertical, eu tenho vazão em litros por segundo. Nessa, eu tenho diâmetro em metro, diâmetro em polegada. Aqui eu tenho a perda de carga por quilômetro e aqui eu tenho a velocidade em metros por segundo. Então, vamos partir para a situação do C igual a 130. Observem que essa tabela, esse nomograma dado é para C igual a 100, hein? E para 130, nós tínhamos que a perda de carga era 25 metros, eu vou dividir por 1,48, eu vou obter 16,9 metros por quilômetro. Ou metro de coluna d'água, já que eu estou trabalhando com água. Quando eu tenho C igual a 130, o meu K é 0,615. E eu tenho que lembrar que JC é igual a K vezes J100. J é a perda por unidade de comprimento, no caso em quilômetro aqui. Eu teria nessa situação, o meu JC 16,9 metros de coluna d'água por quilômetro igual 0,615 J100. E o meu J100 vai me dar 27,5 metros de coluna por quilômetro. Agora é trabalhar no ábaco de Hans Williams, ou seja, no nosso nomograma. Então eu vou lá e vou marcar 27,5. Vou lá e marquei o meu 27,5. Vou marcar o meu diâmetro, que no caso é 8. Ora, tenho dois pontos, vou unir por uma reta. Ora, essa reta vai cruzar o eixo da vazão em litros por segundo e eu leio uma vazão de 64 litros por segundo. Vai cruzar a velocidade em metros por segundo e eu leio uma velocidade de 2,1 metros por segundo. Importante aqui, porque a velocidade tem que ficar abaixo de 3 metros por segundo para que eu possa usar Hans Williams. Importante observar, quando eu trabalho com a fórmula de Hans Williams, é fundamental respeitar algumas condições. Eu tenho que trabalhar com a água com massa específica 1000 kg por metro cúbico e viscosidade de 10 a menos 6 metros quadrados por segundo, com diâmetro de 50 milímetros a 3.000 milímetros e com velocidades menores do que 3 metros por segundo. Então, portanto, isso foi respeitado. Mas agora vamos observar que as exatas não são tão exatas assim. Então, nesse caso, eu teria, para esse nomograma, a resposta vazão 64 litros por segundo e velocidade 2,1 metros por segundo. Vamos pensar em outro nomograma. Eu tenho a mesma situação, então eu vou lá e vou marcar a perda de carga de 100, o meu J, perda de carga por unidade de comprimento, no caso em quilômetro, 27,5. Vou marcar o meu diâmetro, 8. Vou ligar e vou ler uma vazão de 60 litros por segundo e vou ler uma velocidade de 1,9 metros por segundo. Então eu teria, nesse caso, a resposta 60 litros por segundo e uma velocidade de 1,9 metros por segundo. Observem que já tivemos uma diferença de 6,7% de um nomograma para o outro. Bom, isso é devido principalmente a deformações das cópias. Vamos ver mais um, só que agora um que trabalhe com C 130. Então eu não preciso calcular o J100, porque eu já estou trabalhando com C 130. Então eu vou considerar o J igual a 16,9. Eu marco 16,9, marco 8 e puxo. Aí eu vou ler uma vazão de 62 litros por segundo e uma velocidade de 1,95 metros por segundo. Aqui as nossas respostas seriam essas: 62 litros por segundo e velocidade 1,95 metros por segundo. Olha, exatas, não tão exatas assim. Aí surgiu a calculadora e ela veio para facilitar. E através dela ficou mais fácil até, ainda que usando o gráfico, trabalhar com o diagrama de House. No diagrama de House, o que vai acontecer? Primeiro eu vou localizar a rugosidade equivalente. No caso do ferro fundido, 2,59, 10 a menos 4 metros. Isso para a tubulação nova. Eu vou considerar Reynolds raiz de F, que não depende da vazão. Está aqui Reynolds raiz de F. E observe, o diâmetro hidráulico é meu diâmetro interno. Eu tenho viscosidade cinemática, eu tenho 2G, eu tenho diâmetro hidráulico, eu tenho perda, eu tenho. Calculei a perda de carga. E o comprimento total, ou seja, comprimento de tubo mais a somatória de hélices equivalente, eu tenho. Então eu posso recorrer a esse diagrama. Então eu vou calcular. Calculo Reynolds raiz de F como sendo 5,8 vezes 10 a 4. Já deu turbulento, hein? Observe que já deu turbulento. Eu vou lá e marco isso no House e subo uma vertical. Eu marco no House, olha, marquei no House e subi uma vertical. Agora eu vou calcular a rugosidade relativa equivalente, o meu DH sobre K. O meu DH sobre K vai dar 835, já que eu tenho o diâmetro interno 0,21615 em metros e eu tenho K 2,59, 10 a menos 4 metros. Essa conta me deu 835 aproximadamente. Eu vou lá e marco isso no diagrama.
Então eu tenho aqui, olha, 400 e 1.000, então no meio aqui é 700. Entre 700 e 1.000 eu marco 850 e aproximadamente 835. E leio o F 0,0215. Puxei aqui, olha, uma horizontal para a direita e li o F. Ora, se eu tenho F, é só substituir aqui, eu posso calcular a vazão. Quando eu faço isso, eu calculo a vazão e vai me dar 66,95 litros por segundo. Olha a diferença, eu já obtive 64, 60, 62 e agora 66,95 litros por segundo. E essa aqui me parece mais precisa, mas vamos continuar. Vamos agora, já que eu tenho a calculadora, fazer o cálculo da vazão pela fórmula de Hans-Williams. Usando essa expressão, eu tenho praticamente tudo para fazer a conta. Eu tenho a perda de carga, eu tenho o comprimento total, eu tenho o diâmetro interno e eu tenho o C. Por quê? Ora, eu sei que a tubulação é nova, 0 anos, eu sei que é de 8 polegadas, meu C é 130. É só substituir, eu vou ter uma vazão de 70,72 litros por segundo. Opa, já tenho 64, 60, 62, 66 e 70 litros por segundo. Olha, as exatas não tão exatas. Mas vamos continuar. Outra forma de obtenção da vazão, vou localizar a região, já que eu tenho Reynolds raiz de F. Se eu faço a conta, Reynolds raiz de F sobre DH sobre K para o turbulento, eu vou obter 69,25. Eu já vejo que eu estou na região mista. Se eu estou na região mista, o F é calculado por essa expressão e eu tenho tudo. Eu tenho o K, eu tenho o diâmetro, eu tenho Reynolds raiz de F. Substituindo os valores, eu vou achar uma vazão, olha, substituir, ó, 1 sobre F. Aqui é o inverso, que nós tínhamos o D sobre K, 875, agora é K sobre D, é o inverso, 1 sobre 875, e nós já tínhamos calculado o Reynolds raiz de F, 57.823. Dessa forma, eu acho a vazão 67,5 litros por segundo. Vejam, 64, 60, 62, 66, 70, 67,5 litros por segundo. Entenderam porque quando eu disse que exata não era tão exata assim? Mas aí, eis que chegam os computadores. Chegando os computadores, eu posso recorrer à fórmula de Churchill, colocar o Reynolds em função da vazão, que é possível, e a partir daí, eu tenho tudo, olha, eu vou calcular o F variando a vazão. Eu vou fazer um método iterativo. Então eu vou recorrer ao solver lá no Excel. Eu recorro ao solver no Excel e vou achar tranquilamente o F e a vazão. Vamos lá? Vamos aprender a usar o solver no Excel. Vou mostrar a obtenção da vazão pelo solver. Eu mantive a solução inicial para mostrar que realmente me dá esse valor. O que eu faço? Eu entro com os dados que eu tenho, diâmetro interno em metro, 0,21615, a viscosidade cinemática da água, 10 a menos 6 metros quadrados por segundo, a rugosidade equivalente, 2,59, 10 a menos 4 metros. Esses são os meus dados. Eu coloco a fórmula para obtenção do termo A em função dos dados e da vazão que eu vou obter. Idem para o B, em função dos dados e da vazão que eu vou obter. Idem para o meu F, só que o meu F vai estar em função do meu D11, que seria a vazão que eu vou obter aqui, essa vazão em metro cúbico por segundo, essa vazão é a vazão igual a que eu obtive pelo solver. E o resto são dados que eu tenho. Então vocês podem verificar que aqui é o meu, copiei simplesmente o G6 e aqui eu simplesmente peguei o valor que eu obtive aqui e multipliquei por 1000, ok? Então, vamos atribuir um valor aqui qualquer, 0,1. Quando eu obtive 0,1, eu tenho esse valor. Agora, está muito longe do que eu quero, então eu vou resolver. O que eu faço? Eu entro em dados e busco a ferramenta solver. Eu vou pegar o meu objetivo. Meu objetivo é que essa equação dê zero, como eu tinha colocado. Então, eu coloco lá, olha, não é máximo, mínimo, é que o valor dê zero. E quem que vai variar para que ela dê zero? Eu quero que varie essa célula aqui, ok? Volto para o solver e bato. Ele automaticamente me deu a solução. Olha, vamos ver se é a mesma? Eu volto para cá, eu simplesmente vou aumentar uma casa. Vamos ver se é a mesma? Aqui eu vou reduzir o número de casas. Pronto, a mesma resposta eu tinha anteriormente, eu obtive aqui. Assim é o solver. Está aqui a nossa resposta, 67,24 litros por segundo. Agora a diferença é muito pequena em relação ao anterior, é 0,39%. Então podemos considerar que a vazão seria na ordem de 67 litros por segundo. Não 64, não 60, não 62, 66, não 70, sim 67 litros por segundo. Para mostrar que você entendeu, faça a estimativa da vazão para a tubulação com 20 anos de uso. Lembrando que o que vai mudar é a constante de Hans-Williams, o C, e a rugosidade equivalente, a aspereza. As variações de C e de K com o tempo
tempo vão ser mostradas a seguir. Variação do coeficiente Hans-Williams, C com o diâmetro e com o tempo. Então nós temos, no nosso caso, o diâmetro seria de 8 e o tempo seria de 20. O nosso C, que iniciou com 130, passou a ser 94. Já a variação da rugosidade, eu tomei como base o manual de hidráulica do professor Azevedo Neto. E lá eu fui estudar o envelhecimento de tubos. Página 174, que segundo Colebrook e White, eu tenho que a altura da rugosidade dos tubos em T anos seria igual à rugosidade do tubo novo, mais a taxa de crescimento das asperezas em metro por ano, vezes o tempo que eu estou considerando em ano. Por outro lado, para o ferro fundido, nós temos 2 vezes o log dessa taxa de crescimento da aspereza seria igual a 6,6 menos o pH da água considerado, onde o alfa que eu vou obter aqui é dado em milímetro por ano. Observem que aqui eu vou ter que mudar, eu vou ter que considerar em metro por ano. Então a resposta que eu obter aqui, eu simplesmente, já que eu a tenho em milímetro, eu vou ter que passar para metro por ano, ok? Eu espero ter contribuído para exercitar seu cérebro. Mas qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Não se esqueça de se inscrever no canal e colocar um like lá e clicar no sininho, porque assim você recebe informações de novos vídeos. Uma despedida. Tempo. Para lá e para cá. Me vem momentos que deixamos passar sem notar que fizeram e fazem parte do tempo que não deveria acabar.